Olá, meu irmão, minha irmã, viva São João! Tem gente passando São João em Sumbaúma, em Sátiro Dias, em Ilhéus, Conceição da Feira, Praia do Forte, eu tô aqui em Cruz das Almas. E esse dia tão bonito do São João, gente espalhada com certeza por toda a Bahia, por todo o Brasil. E como igreja, né, nós estamos celebrando hoje essa grande solenidade. São João é o único santo que a gente celebra o nascimento também, né? Então a gente celebra o nascimento de São João nesse dia 24 de junho, exatamente 6 meses antes do nascimento de Jesus, porque se você se lembrar bem, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ele também avisou a Nossa Senhora que Isabel já estava no terceiro mês, já está no terceiro mês aquela que era considerada estéril, né? Então 3 com 6, 9. Então 6 meses antes do nascimento de Jesus e da festa do Natal, da solenidade, a gente celebra a solenidade do nascimento de São João Batista, essa festa bonita, que tem raízes tão profundas, especialmente para nós do Nordeste, não é? Também na nossa cultura popular, nas nossas raízes, envolvendo como nenhuma outra festa popular, tantas dimensões, não é? Porque envolve a culinária, envolve os ritmos, envolve as músicas, envolve o ambiente, a decoração, envolve a agricultura. São tantas dimensões da existência que são tocadas pela festa do São João como em nenhuma outra, né? São João tem comida de São João, tem música de São João, tem decoração de São João, tem ritmo de São João. Quer dizer, é uma festa muito completa na nossa cultura popular, graças ao primo de Jesus, não é? Ao precursor, aquele que apontou, eis o Cordeiro de Deus. Então viva São João, viva as festas de São João, viva esse nosso jeito bonito, não é? De viver e de ser nordestino, com a nossa cultura, com a nossa força, com a nossa raiz, não é? Essa festa que nos coloca todos assim, tão irmanados, né? Desde as pequenas casinhas, as mais simples casas, até as mais ricas mansões. Todo mundo tem uma mesa farta e todo mundo tem uma porta aberta. Isso é muito cristão, isso é muito evangélico. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós nesse dia, toque o nosso coração, prepare o nosso coração para bem acolher a palavra. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos esta graça, a graça de um coração acolhedor, a graça de um coração aberto, disponível para a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, ajuda-nos a viver da palavra, ajuda-nos, Divino Espírito, a fazer da palavra o centro da nossa existência. Ajuda-nos, Divino Espírito, a escutar o que Deus tem a nos dizer através da palavra, para que nós possamos viver cada vez mais a nossa vida cristã. Vinde, Espírito Santo, amolecer o nosso coração, preparar a terra do nosso coração para acolher a semente da palavra, para que em nós a semente possa germinar, crescer, florescer e frutificar. Vinde, Espírito Santo, dai-nos da tua graça, dai-nos da tua presença, dai-nos do teu amor. É o que hoje nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes,
ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu leio para você também, meu irmão, minha irmã. Esse evangelho foi o evangelho da véspera, né? Que seria lido ontem à noite. Mas eu vou ler para você também o evangelho do dia de hoje, né? A solenidade de São João é tão importante que tem uma missa própria na véspera e uma missa própria para o dia. Então agora eu vou ler para você o evangelho da festa do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 1º, versículos de 57 a 66 e 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bonito, não é, meu irmão, minha irmã, ouvir esses dois evangelhos, o evangelho da missa da véspera e o evangelho da missa do dia, que são muito complementares. O de ontem fala do anúncio do nascimento, não é? Como foi que Zacarias soube que João nasceria. De uma forma miraculosa também. Isabel, os dois já eram de idade avançada, já estavam estéreis, nunca tinham tido filhos. Isabel era estéril, mas a mão do Senhor se lançou sobre eles. E assim João nasceu e nós vimos no evangelho de hoje, no evangelho do dia. João nasceu e recebeu o nome de João. E foi esse motivo de escândalo, no sentido, as pessoas ficaram assustadas com essa realidade tão original, tão diferente. Um menino que nascia, o milagre de um pai que havia ficado mudo, não falaria nada, e no dia do nascimento do filho volta a falar para dizer o nome. E João,
E a gente vai vendo na profecia de quem seria João, no evangelho de ontem, tudo que de fato aconteceu depois. A gente vai ver em Lucas, o menino ficará cheio ainda no ventre materno, ficará cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver no episódio da visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel, como o menino saltou de alegria no ventre. Esse menino que de fato é o precursor, foi aquele que anunciou, que preparou o caminho, que fez toda uma pregação de conversão. Quer dizer, toda a profecia que o anjo fez a Zacarias se realizou em João Batista. João Batista, de fato, é aquele esperado como o precursor. E o discurso de João Batista continua muito atual para nós. Não podemos perder de vista. Qual é o ensinamento que João Batista nos dá? 2. Primeiro, anunciar Jesus, pedindo e preparar os caminhos de Jesus com a nossa conversão. Preparai os caminhos do Senhor. A conversão, a mudança de vida. O reconhecimento de que só Jesus é Deus, o Cordeiro de Deus, é outro aspecto que chama muita atenção. Dar a Jesus toda a dignidade, todo o peso, toda a importância que ele tem. Não eu não sou digno, disse João, de desamarrar a correia das suas sandálias. Não sou eu, é ele. E isso todo dia nós precisamos dizer, mais do que dizer, reconhecer. Eu não, ele. O mérito é dele, a graça é dele. Ele faz. Eu sou apenas aquele que aponta. Eu sou apenas aquele que mostra o Cordeiro. Então vamos pedir, nesse dia bonito de São João Batista, que possamos aprender as lições que ele nos deixa. Especialmente, preparar os caminhos do Senhor, melhorando, mudando de vida, nos convertendo. E depois, reconhecendo que só Jesus Cristo é digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a glória. Que assim seja, que Deus nos ajude e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.